Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Aquário, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Aquário. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataroT.com. Eu falei sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô? Vamos lá. Vamos começar aqui com o oráculo do poder da floresta. A vida. Veio essa mesma carta para Escorpião. Nossa, gente, eu acabei de fazer a leitura de Escorpião, embaralhei que só. Vou puxar só mais uma. Perfeição. Tá? Com o oráculo da benzedeira. Essa carta da vida, ela fala muito sobre o corpo, né? As necessidades do corpo, a aparência mesmo do corpo. E essa carta da perfeição, até vou pegar aqui a afirmação dela. Aceito que erros e imperfeições fazem parte do processo. Tá, tem uma questão de cuidado com o seu corpo que é importante que você se acolha, que você tenha compaixão, que você não fique muito obcecado com performance, com desempenho, com uma perfeição, com um ideal. Racional que nos ilumina. É muito fácil, principalmente hoje em dia, né, a gente se perder nessa relação com o corpo. A gente começar a... Assim, e hoje tá uma coisa, assim, patológica. A idealização dos corpos, né? As pessoas... o corpo ideal que se... Os corpos ideais, né, que são apontados como ideais, eles não são em nenhuma medida naturais. Eles não partem de uma alimentação natural. Eles não partem de uma relação natural com o seu próprio corpo. Eles envolvem muitas vezes procedimentos invasivos, né, estéticos, cirurgias, uso de hormônios, de anabolizantes. Então, assim, gente, é grave, não está fácil. E é importante que vocês tragam luz, tragam clareza, tragam conhecimento, tragam racionalidade para essa relação. Para que vocês não adoeçam. Para que não se torne uma relação adoecida. Para que vocês consigam enxergar para além do que as pessoas, do que é o hype, sabe? Busquem conhecimento para não cair em armadilhas, que inclusive muitas vezes são armadilhas de marketing. São pessoas que estão te vendendo uma ideia, uma imagem, um protocolo, uma dieta, um plano de exercício, um medicamento, uma cirurgia, um procedimento, seja lá o que for, porque elas querem o seu dinheiro. É simplesmente por isso. Aqui veio o Sol com o tarô mitológico, que é uma carta que fala sobre clareza, né? Sobre
essa racionalidade também. E fala muito sobre esse brilho pessoal, sobre vocês chamando a atenção. Pode ter uma coisa assim, que, por exemplo, eu começo a fazer certas coisas, aí isso vai me dando resultados, né, na minha aparência. E aí eu começo a me envaidecer com isso e eu começo a me perder. Começo a querer resultados cada vez mais rápidos. Eu começo a idealizar cada vez mais um corpo. Eu começo a viver em função disso. Então, assim, tem um convite aqui a olhar mais para as necessidades. Olhar mais para a ciência também. Para evidências robustas, né? A gente fala muito sobre estudo científico hoje. Aí tá, tem estudo dizendo XYZ. Gente, tem estudo sobre tudo. Agora, tem estudos robustos que têm uma metodologia forte, que conseguem realmente apontar alguns resultados. E tem estudo fraco. Tem estudo que pegou meia dúzia de pessoas para dizer uma coisa enfim, aquilo não se justifica de fato. Então, se você não conhece muito de método científico, de pesquisa científica, de estudos científicos, procure quem entende, quem de fato entende, quem demonstra entender. Não se contente com qualquer coisa, né? Assim, acho que eu tô chovendo um pouco no molhado, porque os aquarianos são pessoas bem críticas, né? Então, para alguns, esse vídeo pode ser muito mais uma validação, uma confirmação né, de que o que vocês estão pensando aí faz sentido, do que exatamente um aconselhamento, né? Com o tarô prateado das bruxas, veio o 10 de ouros, o Ás de paus, o 8 de espadas, o 4 de ouros e o carro. Tá. Tem uma coisa aqui sobre a necessidade de vocês aprenderem a descansar, relaxar, entender que dormir, que o descanso entre os exercícios, o descanso de um dia para o outro, tudo isso é tão importante quanto o próprio exercício. Tem uma autocobrança aqui muito grande, muito forte sobre um resultado, sobre desempenho e resultado principalmente, que vocês precisam abandonar. Vocês precisam entender que as coisas têm um tempo. Não dá pra pular etapas. Que você precisa consolidar uma coisa para poder ir para a próxima. Então não adianta querer fazer as coisas de uma maneira muito radical, muito extrema, muito rápida, porque não vai ser assim. Tem muito o ser humano, né? Tem muito essa... Em várias esferas, assim, de várias maneiras ao longo da história, o ser humano tem essa birra com o tempo da natureza. O nosso corpo é natureza, a gente é natureza. Tudo na natureza tem um tempo para acontecer. Não adianta a gente querer lutar contra isso. É mais uma questão de compreensão, de respeito a esse tempo, de aprender a manter as coisas.
Para alguns aqui, tem alguma questão familiar esse mês que vocês vão precisar, que não vai ser fácil de lidar, assim. Vocês podem estar mais próximos da família nesse mês. E esse contato mais próximo trazer uma certa irritabilidade, trazer algumas questões. Só que pede aqui para vocês, primeiro, entenderem que vocês não são obrigados a nada, a aceitar nada. Vocês não estão presos a essa situação. Mas que também vocês conseguem enfrentar, conseguem viver esse período, essa situação, sem brigar e sem fugir. Vocês conseguem encontrar uma serenidade, um centramento para lidar com esse momento. E é isso que liberta vocês, não é simplesmente ir embora. Ou brigar, né? É essa serenidade, é essa paz interior, é esse senso de segurança e estabilidade que ele não depende do outro, ele não depende de um lugar, de um contexto, ele tá dentro de vocês. Puxar algumas cartinhas para áreas específicas da vida, trabalho, dinheiro, amor, saúde e espiritual. No trabalho veio o Rei de Paus, que é uma postura assim, vamos lá, duas interpretações. Uma, esse Rei de Paus pode ser alguma pessoa que aparece no seu contexto profissional nesse momento, que é uma pessoa que chama bastante atenção, uma pessoa que sabe falar, sabe negociar, sabe se posicionar, mas ela pode carregar um elemento aqui de ilusão, assim, sabe? Diria para ter um pouco de cuidado com essa pessoa. Cuidado para você não se distrair com o que essa pessoa mostra. Esteja atento para você enxergar que essa pessoa realmente é. Agora sobre a energia de vocês, né? Tem vocês aqui liderando algumas situações, a resolução de um problema ou um projeto, vocês estando à frente de algo aqui, sabendo se impor, se posicionar de maneira bem firme, mas que também que não desagrada, sabe? Uma maneira realmente inspiradora para as outras pessoas. Energia bem potente aqui. No dinheiro veio o 3 de paus, que é uma energia de uma certa expansão. É porque assim, com essa carta, com a historinha dessa carta, me traz um pouco a ideia de vocês tentando ver maneiras de correr atrás do prejuízo. Mas para quem não foi isso, tem simplesmente vocês tentando entender formas de ganhar mais dinheiro, de expandir, né, de aumentar a renda, né, seja fazendo trabalhos extras, seja conseguindo um trabalho que pague mais, enfim, vocês olhando bastante para fora. Tem um ponto aqui de uma certa ambição também, sabe? Vocês sonhando, ambicionando uma vida melhor, mais confortável.
Vocês ainda não estão lá, mas vocês já conseguem enxergar onde vocês querem chegar, sabe? No amor veio 3 de espadas, que é uma energia assim. A outra pessoa pode acabar falando algo que magoa, ou vice-versa, né? Vocês falando algo que magoa outra pessoa, ou as duas coisas. Independente do caso, isso acontece porque nenhum dos dois lados está sendo muito verdadeiro um com o outro. Então, assim, tem pelo menos uma questão aqui que vocês estão meio mentindo para agradar, sabe? E mentir para agradar é uma grande autossabotagem. Assim, a gente faz na melhor das intenções, mas é a pior besteira que a gente pode fazer. Toda vez que a gente não se mostra verdadeiramente, a gente tá tirando do outro a possibilidade de nos amar, de nos conhecer de verdade. Então a gente tá criando uma barreira com o outro. A gente não tá aproximando, a gente tá afastando. Na saúde veio o imperador, que é a energia que pede assim, né? Por um lado traz muita segurança e disciplina, uma energia, uma saúde forte, né? Vocês bem de saúde, mas que pode ter muita rigidez, como a gente estava vendo aqui, né? Uma necessidade de controlar demais. E no espiritual veio o louco, que indica um novo momento, uma nova jornada, um novo início, né? Vocês querendo explorar um novo jeito de ser, assim, experimentando um novo jeito de ser, de viver, de se posicionar diante das pessoas. Aqui com o oráculo da criança interior, veio: diminua o ritmo. Eu me dou tempo e espaço para descansar, relaxar e me recuperar. Vocês estão... Alguns aquarianos aqui estão se exigindo demais. Não estão sabendo respeitar, assim... Não estão sabendo achar a medida certa para si mesmos. Estão se cobrando muito desempenho, estão se cobrando muita performance, né? Estão se cobrando muito, de modo geral aqui. E se dando pouco tempo e espaço para esse descanso, para essa recuperação, para essa regeneração. Até assim, os atletas de alto rendimento, eles se utilizam de várias tecnologias, equipamentos, técnicas caríssimas para acelerar a recuperação do corpo, dos músculos. Você, mesmo que você esteja praticando algum esporte com uma rotina intensa, você não tem esses recursos. Então, a opção que você tem é esperar, é respeitar o seu corpo. E mesmo os atletas que têm esses recursos, eles colocam o próprio corpo no limite, porque é a profissão deles, porque é um trabalho. Mas isso não é saudável, isso não é recomendado. Muito menos para uma pessoa normal, cujo trabalho não é esse, que tem que trabalhar, que tem que cuidar da casa, que tem que fazer outras coisas. Aqui com o Ho'oponopono veio xamã, co-criador da vida, curador da vida, e Kapalekana, significa insegurança, falta de confiança em si mesmo. Essa questão dessa autocobrança excessiva, dessa dificuldade de relaxar, de descansar, de desacelerar, ela vem de
insegurança. Você não se permite o descanso, você não se autoriza, porque você acha que você vai perder algo com isso. Isso é uma prisão mental. Isso é uma ilusão que você acreditou e você se tornou refém dela. E esse mês você vai fazer esse exercício de reflexão e de discernimento para romper com isso. Combinado, aquarianos? Espero que tenham gostado da leitura. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe e comente. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataroto.com.